Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis sós. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. Continua o Evangelho de João. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que durante o período pascal nós estamos ainda, de certa forma, no período pascal. Agora, a semana da Ascensão, o Evangelho lido é João, tá? Os outros evangelhos, então João é lido todo ano, período pascal, praticamente todo João. A Paixão em João é lido na Sexta-feira Santa, né? Então João é lido todo ano. Os outros são lidos durante a semana: Mateus, Marcos e Lucas. Então, todo ano você lê, não sei se já percebeu, todo ano você lê, se você participa da missa, né, os 4 evangelhos, né? E as primeiras leituras são alternadas, de forma que em 2 anos se vê todas as leituras do Antigo Testamento. Claro que não é todas assim, né? Às vezes eles saltam uma ou outra, mas na missa, então, de 2 em 2 anos o Antigo, e todo ano os evangelhos. Depois as cartas também são lidas. Em anos alternados, a gente lê praticamente a Bíblia toda, os evangelhos todo ano, certo? Então João, hoje 16, 29 e 33. Naquele tempo, eu já falei, tenho insistido, tem o tempo Kairos, que é esse, na hora que é anunciado acontece, depende da fé. E tem o tempo histórico, que é o tempo que aconteceu. Isso aqui já aconteceu no tempo histórico e está acontecendo no tempo Kairos. Aqui, hoje são os discípulos que tomam a iniciativa. Os discípulos disseram a Jesus. Como é que eles tomam a iniciativa? Falando. Eles vão até Jesus, depois daquele discurso todo, né, que Jesus fez, para ter fé sobre o mundo, que ele vai morrer, ele está anunciando a morte dele. Aí os discípulos disseram: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Jesus tinha dito que estava usando figura, parábola. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Então os discípulos estão se achando, né? Estão achando que tinham entendido tudo. Agora sabemos que conheces tudo, e Jesus realmente conhece tudo, ele é Deus, e que não precisas que alguém te interrogue. Os fariseus que gostavam de interrogar para armar um plano para pegar Nosso Senhor. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Aí os discípulos se enchem todos, né? Estavam se achando, né? Achando que tinham entendido tudo e achando que tinham fé. Olha o que Nosso Senhor vai dizer para eles. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersarei. Vocês acreditam? Vocês não acreditam em nada. Quando eu for preso, vocês vão fugir tudinho, né? Vocês estão dizendo que acreditam, né? Um vai negar, um vai trair, e vocês vão correr tudinho, né? Eis que vem a hora da morte dele, já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Eles deixaram Nosso Senhor só. Ele escolheu Pedro, Tiago e João, foram até aquele local do Getsemane. Ele ficou a noite toda em oração, e os 3 dormindo. Nosso Senhor pediu que eles vigiassem, eles ficaram dormindo. E foi a principal agonia de Nosso Senhor, né? Antes da cruz. A principal foi na cruz, mas essa foi antes, que ele diz: Pai, afasta esse cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. E os 3 dormindo. Então deixaram Nosso Senhor só. Depois, quando ele foi preso, Pedro entrou lá no pretório, entrou no sinédrio e negou Jesus 3 vezes, né? E
e Judas depois traiu. Quer dizer, antes, Judas já tinha traído com 30 moedas e se enforcou. Os outros ninguém nem ouviu falar, né? Ele carrega a cruz, é açoitado, cuspido, batido, a carregar a cruz. Tem um Simão que ajuda ele, Cirene, mas os apóstolos nenhum aparece mais, só na cruz, que João 19, 25 a 27 vai dizer que na cruz estava Maria e João, mas só João relata o fato dele estar lá, que aliás ele fala o discípulo amado, mas os outros nem tocam isso. É como se os discípulos apóstolos tivessem deixado ele só, é como ele fala aqui. Quem estava lá era Maria Madalena. As mulheres tinham mais coragem que os homens, né? Os homens correram tudo. E quando Nosso Senhor ressuscita, que eles estão lá no cenáculo, e eu conheci o cenáculo, fui lá 3 vezes, eles estão tudo com a porta fechada, com medo que acontecesse com ele o que aconteceu com Jesus. Então eles tinham muito medo, entendeu? O medo é um sentimento humano, né? Todo mundo sente medo. O problema não é o medo, todo mundo sente. O problema é o que você faz com o medo. Ou você domina, ou você é dominado, né? Se é dominado, peca. Porque na hora do medo grande, perde a fé. Se você domina o medo, você supera. Jesus teve medo no Getsemane, né? Teve medo de morrer. Tanto que ele diz: afasta o cálice. Mas depois ele diz: não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Ele superou o medo. Então sentir medo é normal, mas não se deixar vencer pelo medo, aí tem que ter força e pedir a graça ao Nosso Senhor, né? Então aqui ele anuncia de novo: vocês tudo vão correr, vocês vão se dispersar, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas ele não ficou só, né? Na transfiguração também, quando Nosso Senhor está lá, chamou de novo Pedro, Tiago e João, ele escolheu 12, dos 12 tinha 3, que ele não é que ele gostava mais, que ele chamou mais para perto: Pedro, Tiago e João. Transfiguração, aparece Elias e Moisés, depois deixam ele só. Jesus não está só, Deus não deixou Jesus só. Mas hoje, infelizmente, nas igrejas, né? Fechando as igrejas, esses governadores aí tudinho, fechando a igreja, estão querendo deixar Nosso Senhor só. Aqui eu não quero que ele fique só. Hoje já pode ficar com a igreja aberta até 10 horas. Depois da missa continua a adoração, tá? Não deixar Nosso Senhor só, principalmente nesse momento de crise de fé. Toda a humanidade está numa grande crise de fé. Crise de saúde, crise social, crise econômica e crise de fé, que é a mais importante. Mas eu não estou só, ele diz, porque o Pai está comigo. Nosso Senhor é um com o Pai, um com o Espírito. É um Deus e 3 pessoas, é um grande mistério. É o mistério da Santíssima Trindade. Então, já falei várias vezes: onde ele está, o Pai está, e o Espírito. Onde o Pai está, ele está, o Espírito, Jesus, né? E onde o Espírito está, Jesus e o Pai estão. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Ele repete muito a questão da paz em João. Recorde lá em Tomé, né? Ele chega, está todo mundo com medo, com as portas fechadas, e diz: paz esteja convosco. De novo: a paz esteja convosco. Depois ele volta: a paz esteja convosco. Aqui ele fala de novo da paz. Não é a paz como o mundo dá, que o mundo não tem paz, na verdade. Israel está em guerra. O mundo no século anterior e nesse nunca teve um dia de paz, sempre tem guerra por aí. E no nosso país também, né? Porque no Ceará morre mais gente do que em Israel, por morte violenta. Até o ano passado era uma média de 5.000 no estado do Ceará, morte violenta. Na guerra de lá, Israel não morre 5.000 não, vocês vão ver, depois acaba essa guerra. Aqui mata mais gente que lá, é guerra. Então nós vivemos numa guerra civil no Brasil. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações. Aí ele adverte: o mundo, a gente já sabe que é o mundo, né? Esse mundão aí que não quer saber de Deus. Muito fácil a gente ver, né? Toda hora a gente está vendo aí. Só sai de casa e você vê o mundo. A agressão, as pessoas se agridem. E principalmente que o maior pecado do mundo é a falta de fé, que Nosso Senhor falou há alguns dias atrás: o mundo será julgado pela falta de fé, que foi o que Nosso Senhor falou em Lucas: quando eu voltar, será que eu vou encontrar paz na terra, fé na terra? Ele coloca a questão, como se ele não fosse mais encontrar a fé.
Vai encontrar sim, mas serão pequenas comunidades que viverão a fé. Essa grande comunidade aí, muita gente vai perder a fé. Por isso que eu tenho falado muito esses dias nas missas, não perca a fé, porque hoje a crise é de fé. Como é que eu não perco a fé? Oração, confissão, adoração, missa. Aqui tem Santa Teresinha, tá? Todo dia tem. Quinta e sexta não tem missa, mas tem oração, confissão, adoração e comunhão. Então aqui tem. E aos poucos então voltar todas as orações que a gente fazia aqui. Agora tem mais tempo, né, para deixar a igreja aberta. Então a paz, Nosso Senhor, é uma paz interior, a paz que é fruto do Espírito Santo, que o mundo não dá. O mundo corre atrás de paz e não tem, porque não se compra paz. Não está à venda no Superlua, nem no Iguatemi, nem em lugar nenhum, nem no supermercado, shopping center, melhor que existe, eles não vendem paz. Pelo contrário, quanto mais gasta, menos paz tem. É um povo muito inquieto, esse povo que vive só comprando, porque o dinheiro não traz a paz, né? Pode trazer, pode comprar coisas, às vezes compra até pessoa, né? Corrupção, mas não traz a paz, tá? A paz, basta uma confissão bem feita, uma comunhão bem feita, que você vai sentir paz, mas tem que lutar por ela. Tende coragem, Nosso Senhor está dizendo para nós, né? Ter coragem, não se deixar envolver por todas essas mortes. No Brasil são 400 e quantos já? 400 e? Quantos morreram aqui já? Você não sabe falar não? Quantos? Anda, meu povo, quantos morreram aqui já? Estamos fora. Eu acho que é o dobro, tem que ser o dobro, porque é tanta notícia que a gente recebe, 420, 30, sei lá quanto, no Brasil, deve ser 1 milhão quase, porque é tanta gente que a gente tem notícia. Eu, por exemplo, que eu tenho notícia só aqui em Fortaleza, eu tenho notícia de muita gente só daqui, e no Brasil todo, que é 200 milhões, 210 milhões, então não é só 400, não, é muito mais, na minha opinião é muito mais. Qual é a família que não conheceu alguém, né, que ou adoeceu ou morreu, né? Mas Nosso Senhor está dizendo para ter coragem, não se deixar abater por essas coisas, né? E porque eu venci o mundo, não eu, Jesus. Ele venceu o mundo, venceu a Covid, venceu a guerra, venceu tudo. Quando ele morreu, ressuscitou e venceu tudo. Então, se venceu tudo, eu tenho falado também, eu vou ter medo de quê? Certamente eu tenho que ter cuidado, a máscara, né? A doutora que quer me matar, sufocado, mandou usar 2, né? Mas, então a gente usa com certo cuidado e tal. Ter cuidado tem que ter, mas não ter medo, né? Deixar as igrejas abertas. Não sei por que fechar a igreja. Daqui a pouco vão inventar de novo, se aparecer de novo. Para quê? Aqui todo mundo segue direitinho. Tem que fechar a igreja, né? Então não ter medo. Esse homem qualquer dia vai engolir esse apito, porque ele está atrapalhando a missa. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, tá? Então a mensagem que Nosso Senhor nos dá é de muita coragem, apesar de toda a crise, né? Pô, a leitura inicial é Paulo em Corinto. Eu tive lá em Corinto, fiz um curso lá de arqueologia, e depois em Éfeso, também eu tive em Éfeso, né? Ele foi fazer o quê? Anunciar o reino de Deus. Aí ele falou do Espírito Santo, e eles não tinham nem ouvido falar do Espírito Santo. Eles tinham sido batizados no batismo de João, que não é batismo do Espírito Santo, é batismo só de conversão, de penitência. Paulo anuncia o Espírito Santo e os dons que vêm com o Espírito Santo. Aqui ele fala de novo no dom das línguas, né? Eu falei ontem. É um dom do Espírito Santo, o dom das línguas. Só que para Paulo tem que rezar com ordem, né? E para Paulo também tem que ter o discernimento, tem que interpretar. Tem que interpretar a oração em línguas. Então, 2 coisas que Paulo coloca nos dons existem. O dom de língua existe, são línguas antigas, né? Mas tem que rezar com ordem e tem que interpretar para a comunidade. É sempre a comunidade que tem a prevalência na Igreja Católica. A principal comunidade é a paróquia, né? Década de 70 para cá surgiram novas comunidades por aí. Fortaleza tem várias.
Mas a paróquia, ela tem precedência. A célula da igreja, as células são as paróquias. Só a nova comunidade não. Muita gente paga dízimo para a comunidade e não dá nada para a paróquia. O mais importante é a paróquia. É só ler a carta do Papa Bento sobre essa questão, né? Mais importante são as paróquias. É bom ter bem consciência disso. Então, continuar com muita fé, não se deixar abater, tende coragem, eu venci o mundo, e se deixar envolver pelo Espírito Santo, que Ele nos dá os dons necessários para a nossa conversão. Todo mundo precisa de conversão, e nossa vocação, nossa santificação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.